Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de filosofia, retomando algumas questões da aula anterior. Sempre é importante que a gente inicie esse tema, nós possamos retomar um pouco. Então, da aula passada, nós falamos um pouco sobre a questão do diálogo e da liberdade, que é um tema que a gente vem trabalhando nesse bimestre, e isso nos ajuda a entender esta relação entre esse diálogo e a questão da liberdade, que é algo fundamental de cada indivíduo. O sujeito que busca a liberdade em si não significa que ele é livre no sentido de poder fazer tudo o que ele quer, mas é no sentido de que nós possamos, então, estar buscando essa liberdade constantemente e que essa liberdade nos remete a outras questões, que é a ideia de nós termos que respeitar as regras e as leis. Hoje nós vamos um pouco mais falar um pouco da questão do filósofo, como os filósofos pensam isso. E um dos filósofos que eu vou trabalhar com vocês é o nosso filósofo famoso, o Sócrates. Para que eu possa falar do Sócrates, eu preciso retomar um pouco na nossa aula para que vocês possam entender qual é o teor desse conceito socrático. Então, lá na antiguidade, percebe-se que a origem e o desenvolvimento do pensamento filosófico, ele não acontece de uma hora para outra, ele acontece de forma gradual. Isso significa que ele vem passando de um processo de um conhecimento até a gente chegar ao conhecimento filosófico. Então, antes nós tínhamos aí o conhecimento chamado conhecimento mitológico, que é um conhecimento, para a época era um conhecimento válido. Mais tarde a gente entende que esse conhecimento não deixa de ser válido, mas é um conhecimento que ele já não é aceito para a sociedade do momento, por conta de que ela tem algumas questões que remetem a outra possibilidade de crenças, ou até mesmo possibilidade de saberes. Esse processo acontece, então, assim, de forma gradual, ali no período do século VII até o século VI, antes de Cristo ainda. É uma forma racional de explicar a realidade. Isso é o pensamento filosófico. Então, quem é que fala sobre isso? Os pré-socráticos. Eles começam a fazer essa transposição do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, chamado conhecimento naturalista, ou os filósofos pré-socráticos. Pré-socrático por quê? Porque eles afirmavam que o conhecimento se dá a partir dos elementos da natureza, água, ar, terra e fogo. E que esse conhecimento mitológico ele não tem em si a capacidade ou a ideia de provar os saberes, porque é um conhecimento que remete a uma possibilidade de uma crença. Aqui na filosofia pré-socrática, ele já está falando de um conhecimento que há necessidade de provar esse saber a partir desses elementos naturais, a partir da essência do sujeito. Então, na verdade, eles trouxeram uma nova maneira de explicar essa realidade. Quem são os filósofos, então? É o Tales de Mileto, um dos considerados os primeiros filósofos, afirmava que tudo é água, o Anaxímenes, tudo é ar, Heráclito, depois nós tivemos também Empédocles, Demócritos. Então, esses filósofos trazem uma ideia nova a partir do pensamento mitológico. Então, nós já tínhamos uma noção disso lá no sexto ano, no sétimo ano estudamos um pouco, para retomarmos, então, entender o pensamento do Sócrates. Sócrates, então, faz novamente uma passagem do pensamento filosófico. Não é que é uma ideia nova, é uma passagem do pensamento filosófico, entendendo agora que nós já temos o conhecimento de como as coisas surgem, por que as coisas surgem, e aqui nós vamos questionar, a partir do pensamento socrático, o homem na sociedade. Então, Sócrates está perguntando a essência do homem na sociedade, como nós agimos, como nós respeitamos o outro, que atitudes o sujeito tem diante de certa situação, de certos modos. Esse é o pensamento, então, chamado pensamento socrático. Uma das frases fundamentais do Sócrates é o sei que nada sei. E aí ele começa a questionar a sociedade de sua época. E com esta frase nós podemos compreender
o seguinte: o sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, quando eu tomo conhecimento dessa essência do que eu não sei, é a questão de limitar aquilo que é realmente o sujeito não consegue compreender sem que ele possa questionar ou abrir para o saber. É um ponto inicial, saber que não sabe. O Sócrates, então, é esse filósofo interessante, que surge ali, ou, na verdade, nasce no ano de 469 até o ano de 399 antes de Cristo. Então, veja que é um período considerado para a época, um período até longo, mas o Sócrates teve lá algumas considerações importantes que a gente precisa saber. Entendia-se que o Sócrates foi filho de um escultor, a sua mãe era parteira, então percebe aqui que já dá para a gente entender o conceito socrático, porque o pai dele tinha noção de construção, tinha noção de serviços manuais, e não era, dentro da sociedade, uma pessoa de bem abastada ou de boas condições, mas tinha uma relação muito próxima com as pessoas. A mãe dele, por ser parteira, então também ela tinha um conhecimento muito amplo dentro da sociedade. E ele observou todas essas relações do pai com a mãe, com a sociedade, e mais tarde ele começa a questionar o sistema da época. Casou com um Xantipa, a sua esposa. Mais tarde, o Sócrates, então, parte desses princípios e cria um método chamado o método socrático, que é a dialética. Esse método socrático, a gente vai entender que o Sócrates, então, parte de alguns princípios fundamentais, que é o diálogo. Então, como eu vou saber as coisas que não sei? A partir de um diálogo. O Sócrates diz assim: na verdade, a gente até sabe o que quer saber. E como nós vamos saber aquilo que eu quero saber? Perguntando. Então, não é que eu já tenho a resposta, eu sei o que eu quero saber, mas eu não tenho a resposta. Então, para mim ter a resposta, eu preciso perguntar. E essa pergunta vai levando a compreensão para mim ter a resposta justamente que eu quero. Porque às vezes a gente não sabe o que quer e você pergunta coisas e vai saber coisas que você não quer saber e a gente não fica satisfeito com a resposta. Essa é uma grande sacada do filósofo Sócrates. A gente precisa, então, saber exatamente aquilo que quer. A partir do momento que eu sei o que eu quero, eu vou formular uma pergunta. Portanto, a pergunta deve ser bem elaborada para que eu tenha uma resposta de acordo com aquilo que eu estou questionando. Então, a ideia principal do Sócrates é a dialética, o diálogo. E que o Sócrates, a gente tem pouco conhecimento do Sócrates, a não ser pelos diálogos platônicos. Por isso vem a ideia de dialética, porque o Platão foi um aluno do Sócrates fundamental para poder divulgar ou tornar Sócrates conhecido. Esse conhecimento que Platão aponta em todas as obras que Platão escreve, ele faz uma referência ao seu professor, ao seu mestre, fazendo esses diálogos, que mais tarde a gente entende que o Sócrates, então, sempre fez esse questionamento que é apresentado lá nas obras platônicas. Essa influência da dialética do Platão se dá a partir desse questionamento, a partir do Sócrates. Então, aqui na apostila de vocês, lá na página 8, ela vai mostrar uma imagem do Sócrates fazendo esse questionamento, fazendo essa compreensão do saber, essa compreensão das ideias. Então, ele fala assim: dialogar nos permite dar à luz das ideias, que vem trazendo à tona aquilo que ele aprendeu da sua mãe, a ideia do parto das ideias, né? A parteira, aquela que dá à luz, aquela que recebe a criança ao mundo. Então, essa é a parteira. Então, o Sócrates, né, diz assim que a produção do conhecimento, a produção do saber, também ela não é fácil, ela é uma forma dolorida, é uma forma que a gente precisa estudar bastante, a gente precisa aprofundar bastante para podermos chegarmos a esse conhecimento verdadeiro, puro e verdadeiro. Então, à luz das ideias, quando nós passamos por esse processo mais doloroso,
nós trazemos à tona, trazer à luz. Isso se dá a partir do diálogo chamado os diálogos platônicos. Ainda nessa página 8 de vocês, dá uma sequência lá de como que o Sócrates fala desse modo de compreender. Então, esse diálogo é realmente uma busca constante do sujeito. E ele fala assim, então, como que eu vou saber? Como que eu começo a entender? Eu vou falar de um princípio da ideia de felicidade. Então, se eu não sei o que é felicidade, então eu vou buscar. Então, por exemplo, ele fala lá no texto, Sócrates acreditava que a felicidade vinha de levar uma vida boa. Bom, o que é uma vida boa? Então, o que é uma vida ruim? E a gente começa a questionar as pessoas o que ele entende por bom e o que ele entende por ruim. Aí nós vamos perceber a essência do bem e a essência do mal. Essa essência do bem, que é proposta individual de cada sujeito, nos leva à compreensão geral do que é a felicidade, que essa felicidade não é algo traduzido que vale para todos, mas é uma busca individual que nos leva à compreensão geral do termo felicidade, né? Então, a felicidade é essa busca constante e que ela é diferente para cada pessoa, mas ao mesmo tempo nos leva à ideia geral, que é fazer o bem ao máximo possível de pessoas. Então, Sócrates conclui essa ideia do saber, a ideia da busca constante por aquilo que a gente deseja saber, ou isto é, a verdade, a partir desse questionamento da dialética. Lá na página seguinte de vocês, na página 9, tem uma atividade que eu peço que vocês, então, resolvam essa atividade a partir da luz do pensamento socrático. Terminando a ideia do Sócrates, ele vai dizer o seguinte, o conhecimento por si só não tem grande valor. Então, conhecimento por conhecimento, o que ele questionava lá os sofistas, que eram os grandes professores da época, que, então, assim, saber não interessa, eu preciso colocar o saber na prática, eu preciso colocar esse saber à disposição para que as pessoas entendam que a verdade se dá a partir dos exemplos para que eu possa fazer, então, essa harmonia entre a prática e a teoria. E, por último, é preciso fazer nascer o conhecimento dentro de si, por meio da dialética. Então, quando eu começo a questionar, eu começo a questionar a mim mesmo. E esse questionar a mim mesmo me leva à compreensão daquilo que é a verdade. Esse trabalho, tirado aqui de algumas fontes especiais da nossa apostila, também de outros sites, por exemplo, da Brasil Escola, enfim, de uns sites que nos ajudam a compreender. Pessoal, por hoje fico aqui, até a próxima aula, espero que vocês possam aproveitar bem do pensamento socrático e poder levar a sério a nossa ideia do pensar.